Olá, minha gente! Tudo bem? Estamos aqui num novo encontro. Dessa vez para falarmos sobre a questão de como entendemos a nossa saúde sob o ponto de vista integral, não apenas como ausência de doença. E a questão é como você entende isso e como você pratica isso. Ou você entende, fica no ponto de vista da cognição, do entendimento, e só isso. E você leva uma vida em contradição com aquilo que você diz que sabe. Como é que você tem feito? Vamos olhar para isso mais de perto um pouquinho, sem culpabilidade, sem poder estar percebendo, se açoitando, né? Percebendo que você está gerando culpa para si mesmo, sem isso, apenas com o intuito de ser honesto e, de repente, reverter algumas coisas que podem ser e devem ser revertidas. Eu quero agradecer sua presença, dizer que você pode dar o like para favorecer que esse material tenha um feedback positivo, não é? Para a plataforma que ele está vinculado. Você pode se inscrever no canal, você pode também repassar para outras pessoas. Você pode fazer contatos comigo para atendimentos individuais, enquanto terapeuta sistêmica, ou trabalhos em grupo, rodas de conversa, jogos que a gente faça dinâmicas de grupo, trabalharmos determinados temas, temos algumas horas numa dinâmica de autoconhecimento ou de meditação. Olha que bacana essas coisas que a gente pode pensar em construir juntos, né? Então, fique à vontade para isso. Então, olhando para o tema que eu trago hoje, saúde integral. O que isso quer dizer para você? Saúde integral. Será que é algo apenas teórico? Né? A Organização Mundial de Saúde fez, né, uma definição para esse termo saúde integral em 1946, década de 40. Até hoje ele tem validade. E a definição diz que saúde é um pleno bem-estar. É um estado de pleno bem-estar. Tantas outras definições existem. Mas quando a gente pega essa definição, por exemplo, que é algo pensado para qualquer cultura, qualquer tempo, em qualquer país, né, com qualquer núcleo de pessoas, né, com qualquer povo, para qualquer povoamento, qualquer civilização, pleno bem-estar, completo bem-estar, diz respeito a alguma coisa que é ampla e que é sistêmica, que está integrada, partes integradas. Sabe como um Lego, quando a gente monta, que vai integrando? Cada parte é importante, ou um quebra-cabeça, cada parte é importante para nós termos o todo, né? O todo não existe sem a parte, e a parte também não tem muita importância sem o todo. Então existe ali uma integralidade. O nosso corpo físico, ele é pura integralidade. Integralidade de órgãos, integralidade de sistemas, integralidade de sentidos. Uma composição de tudo isso, coisas concretas e coisas, de certa forma, abstratas, incluindo aí
a espiritualidade fazem parte de nós. Quer você seja espiritualista, ou melhor, se diga espiritualista ou não, a espiritualidade faz parte de nós. É alguma coisa que faz parte da humanidade, sempre fez parte da humanidade, com cunho religioso ou não. Há um certo mistério na origem das coisas, quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Há um certo mistério que tem a ver com espiritualidade. Então, quando a gente fala em saúde integral, diz respeito a essa composição, como se fosse um milkshake, um mix de coisas absolutamente significativas, né? Não é qualquer coisa, mas são coisas significativas que dão origem àquilo que somos, à identidade que temos, aquilo que reconhecemos ser. E por falar em reconhecer ser, você consegue responder à pergunta: quem é você? Quem é você? Quem sou eu? Consegue responder essa pergunta para você mesmo, não para mim, nem para um entrevistador qualquer, mas para você. Quem é você? Além de um nome. Quem é você? Além de características, qualidades ou defeitos. Quem é você? Na sua essência, além de adjetivos ou de substantivos, inclusive, que você possa usar. Quem é você? Será que essa pergunta pode ser respondida? Além do fato de dizer eu sou fulano de tal, dando um nome, que nasci no lugar tal, que tenho tal signo ou tal profissão, que sou filha de fulano e de ciclano, que moro em tal lugar. Além dessas coisas, dessas respostas concretas e óbvias, quem é você? Quem somos nós? Isso faz parte de um campo abstrato e de autoconhecimento. Essa é uma indagação de autoconhecimento, que não tem o propósito de levar à ansiedade de uma única resposta, de você encontrar a sua única resposta, mas tem o propósito de fazer uma autorrevelação para você mesmo, te dar a compreensão da amplitude que somos e que podemos fazer de nós. Podemos fazer de nós. E isso envolve, minha gente, transformação contínua e cura de mazelas. E se eu falo em cura, e se eu falo em transformação, eu estou falando em saúde. Porque saúde não é doença. Saúde é algo que diz respeito a um pleno bem-estar. E aí a gente pode se perguntar, se você concorda que saúde é um pleno bem-estar, ou é outra definição que você adota para você, que está num outro campo, o que é que você tem feito para cultivar ou para manter, né, essa saúde? Quais têm sido suas escolhas em todos os campos, nos campos de integralidade da sua vida, físico, mental, social, alimentar, né, condições de sono, contato com a natureza? Como é que você tem priorizado o cultivo dessa saúde integral? Você já pensou nisso? Ou será que você só pensa e atenta em saúde quando é para tratar
tratar algo, né, que você chama de doença. E aí você vai lá naquele que poderia ser o pajé ou um grande sábio, mas que hoje em dia a gente define como médico. A medicina, ela, e a gente não pode esquecer disso, ela estuda doença. E ela é ótima e maravilhosa para poder fazer com que a gente elimine um mal, um problema, uma situação que apareceu repentinamente no nosso corpo. Ela é maravilhosa. Os avanços da medicina são fenomenais. Não dá para a gente negar isso. Mas também não dá para dizer que saúde está nesse campo. E na década de 40 a gente já sabia disso. E na verdade, antes dessa década, já sabíamos disso. Nossos ancestrais já sabiam disso. Se nós lermos um pouquinho mais e percebermos culturas antigas, orientais, como o Ayurveda, por exemplo, a medicina ayurvédica e outras formas antigas que se utilizava para cultivar saúde ou mesmo para tratar doença, já era utilizando de mecanismos integrais, né? Já era fazendo coisas que tinham a ver com a qualidade de vida, com a forma de viver, a forma de se alimentar, a forma de dormir, né? Com certas regrinhas, com certos rituais que deveriam ser respeitados. Conforme a gente vai avançando no mundo, na vida, nas civilizações, nas culturas, nas crenças, certas coisas vão mudando. Mas e a responsabilização com a saúde? Acabou? Você entrega isso na mão de um convênio médico? A sua responsabilidade com a saúde, com a sua saúde, ela está ligada ao compromisso com o pagamento de um convênio médico, de uma medicina privada? É isso. É dessa maneira que você traça a sua responsabilidade com aquilo de mais precioso que temos, por exemplo. Então, refletir sobre isso, eu entendo que é um compromisso que temos com a prevenção dos agravos. Senão fica muito fácil só falar em agravos. A questão é como se promove a vida, como se promove a saúde, como você vem promovendo a sua saúde. Ou se você está simplesmente cruzando os braços e deixando que a legislação defina conceitos sobre isso. E você faz aquilo que você quer, aquilo que você acha que gosta, né? Ou você se guia pelo prazer de ter uma vida descomprometida com as escolhas. Nós podemos perceber que caminhos estamos adotando e apenas esta percepção é que faz com que a nossa vida possa ter melhor qualidade do que a do nosso vizinho, do que a de outra pessoa. Então, a singularidade das nossas escolhas definem a qualidade de vida que vamos colocando no nosso caminho, independente de ministério, independente de política de saúde, embora que isso seja uma coisa muito importante. Mas
bom que nos lembremos que, seja qual for a política do macro, nós nunca estamos eximidos da responsabilidade que temos com o micro. Cada um de nós, cada indivíduo é um microsistema, um micro e grandioso sistema. E só nós podemos fazer algo em benefício dele, independente daquilo do convênio médico que temos, ou da classe social que temos, ou da idade que temos. Qualquer tempo é tempo de tomarmos consciência das coisas e oferecermos melhores significados e maiores significados à nossa existência. E talvez olhar a questão da saúde, da promoção de vida, seja um caminho. O que você acha? Como é que você reflete essas coisas em relação a você, seus filhos, sua família, sua trajetória? Como é que você se coloca nesse caminho dessas questões de responsabilização que eu estou trazendo aqui? Perceba isso. Às vezes as pessoas acham que basta ler as coisas, saber as notícias, trazer informação para sua mente. Se a informação ela não foi suficiente para mudar atitude e comportamento, é sinal, minha gente, que não teve assimilação, não teve apreensão. Então será necessário mais daquilo. Vai ser necessário ter mais daquilo para poder fazer com que o mergulho possa ser mais profundo naquela questão. Tudo aquilo que nós sabemos que pode ser bom ou ruim, coloca para nós a responsabilidade de perceber se nós estamos cultivando o bom ou o ruim nos nossos hábitos de vida, nos costumes, né? Nas escolhas que fazemos com tudo que a gente coloca dentro da nossa casa, dentro do nosso corpo, e aquilo que a gente permite que se aproxime de nós, tudo aquilo com o qual nós nos vinculamos. Então, perceba disso, perceba isso, né? Olha que bacana a gente poder perceber essas coisas e ver que não é uma questão de teoria, é como está na prática, né? Então, essa honestidade de ver aquilo que diz que já sabe e como que você pratica uma teoria. Tá só no campo da teoria, tem muita gente que diz, por exemplo, né? Eu sei o mal que o cigarro faz. Eu sei o mal de tal coisa que a bebida faz. Eu sei tal... E continua executando ou tem um hábito de vida que reproduz aquele vício. E não se pergunta, mas se eu sei disso, por que eu estou plantando isso na minha horta? Se eu sei desse mal, por que eu estou sendo incoerente? Eu estou precisando de ajuda? Eu não estou conseguindo fazer certas coisas sozinha? Por que eu estou me maltratando? Então, minha gente, essas perguntas elas precisam ser feitas, não para se açoitar. Por que eu estou fazendo isso comigo? No sentido de estar se culpando. Não nesse sentido, mas no sentido de encontrar a porta de saída. A gente só consegue se livrar daquilo que nos incomoda se a gente começa a buscar a honestidade da verdade com nós mesmos. Não é nada para você sair querendo que os outros acreditem em você. Não é nada para você sair
disseminando como verdade absoluta, convencendo outras pessoas, nada disso. Na verdade, nem é para convencer nem você mesmo. É para você perceber a sua verdade e, a partir daí, considerar se essa verdade ela tem sentido para você ter ações pautadas nessa verdade, fazer escolhas pautadas nessa verdade. Então, perceba essas questões que eu estou trazendo aqui para você. Nós corremos risco no cotidiano de ignorarmos aquilo que é melhor, aquilo que é o correto, aquilo que é o benéfico, e aí a gente vai sendo incoerente com as coisas que a gente diz que sabe. Eu sei que a pressão alta é causada por isso, isso e isso. Eu sei que a insônia ou a ansiedade ou a depressão é provocada por isso, isso e isso. Eu sei, eu já li, eu vou atrás de saber. Eu sou uma pessoa atualizada nos meus conhecimentos, mas eu não pratico isso. Eu vivo essa dor. Como é que pode, minha gente? Como é que pode essa ambiguidade e essa viver uma vida, né, se pautar numa vida tão cheia de contradições? É claro que a pessoa que vive contradições, ela vai sofrer, ela vai encontrar malefícios, ela vai se ver num labirinto, ela vai se encontrar sem saída em vários ou em muitos segmentos da sua vida. Ela não vai sair do lugar. E isso não é à toa. Isso tem uma coerência. Então, a coerência com a nossa forma de viver é algo que a gente precisa estar percebendo, estar atento a isso, né? Para poder fazer os ajustes necessários, as correções necessárias. Se não tomarmos cuidado, a gente acaba se desacreditando de quem a gente é. A gente acaba se desacreditando que eu posso melhorar aquilo que eu estou sentindo. Eu posso melhorar meu estado emocional. Eu não quero me ver lá embaixo. O que está acontecendo comigo? Eu posso serenar, me tranquilizar, posso chorar, posso me desabar, mas buscando a saída e não me afundando cada vez mais no poço. Eu não posso perder o discernimento de quem eu sou, para que a potência do crédito que eu dou a mim mesmo aumente cada vez mais. Né? Eu posso estar sofrendo nesse instante, mas eu não posso perder de reconhecer os meus valores. Eu não posso parar de me dar crédito de que eu vou sair dessa e eu vou começar agora. Agora. Eu estou agora aqui nesse instante em sofrimento, mas o instante seguinte meu é de recuperação. O que eu estou fazendo aqui comigo mesmo? Eu posso estar triste, mas eu não posso me render a uma queda livre, né? A um precipício. Eu não posso fazer isso comigo. Então, esse sentido de responsabilidade faz com que nós cuidemos cada vez mais e ampliemos a nossa consciência sobre nós e sobre a nossa saúde. Então, a integração, né, entender que nós somos a integração de vários sistemas e se alguma coisa não está bem, ela pode ser corrigida. Isso faz com que a gente pare de se fragmentar, né? Pare de se achar pequeno. Ai, agora que eu estou me sentindo desse jeito na sarjeta, eu não posso fazer mais nada por mim.
Como não pode fazer mais nada por você? Né? Reflita, qual é o caminho se eu estou me sentindo assim? Com quem eu posso conversar? A quem eu posso pedir ajuda? O que eu preciso ler, saber? Onde eu posso ir? Às vezes o lugar que eu vou hoje é um lugar que já não me serve mais amanhã, porque agora eu estou em busca de outras coisas. Olha que crescer contínuo, olha que bacana perceber que a gente tem vários caminhos para cada momento da nossa vida. Então, perceba isso. O yoga, né, que essa palavra significa união, né? União de algo pequeno com algo grandioso, união, né? No sentido maior, né? Espiritualizado, no sentido totalitário da palavra união, né? A gente une coisas, eu me uno com algo além de mim mesmo, né? ou igual em essência e com algumas diferenças de grandiosidade. O yoga, por exemplo, é uma maneira de buscar a integralidade. É um exemplo que eu dou. Há técnicas orientais, como Tai Chi Chuan também, buscam fazer a união da integralidade. Às vezes as pessoas têm uma noção errada do que é o yoga, do que é o Tai Chi Chuan, vê ali, os olhos veem algumas cenas e acha que a filosofia daquilo é só as cenas que viu. É só um movimento, é só uma pose, né? E, na verdade, quando se vai praticar aquilo, olhar mais de perto, viver aquilo, a gente consegue perceber que é muito mais do que uma pose, é muito mais do que um movimento. Então, essa união, quando tem alguma coisa em nós que está desequilibrada e a gente reconhece isso, o primeiro passo é perceber como é que eu faço o movimento contrário. Né? Como é que eu chego ao antídoto, à solução daquela questão. Então, se eu reconheço que eu estou mal hoje, seja no ponto de vista físico, mental, social, financeiro, emocional, se eu estou mal, eu estou percebendo que eu estou em desarmonia, eu estou desequilibrada, eu estou me sentindo um tanto quanto adoecida, é importante que eu perceba que eu preciso ir no caminho contrário daquilo, que é o caminho do quê? Da harmonização e do equilíbrio. Então, há práticas que levam à harmonização e o equilíbrio. Práticas que parecem práticas físicas, mas não são. A prática física é só uma vertente, um degrau do negócio. A questão é muito mais profunda. E há também práticas que nós possamos ter terapêuticas infinitas. A questão é não cruzar os braços e esperar, né, ou se deixar afundar. Se deixar afundar ou esperar que, como mágica, tudo aquilo termine. O caminho de solução está em nós, mas a gente precisa entrar, trilhar o caminho da solução. Se eu não trilho o caminho da solução, como é que eu posso querer que a solução venha? Então, importante, né? É bom a gente perceber isso. Então, técnicas orientais ajudam a gente a se perceber, técnicas terapêuticas também. E por que é bom a gente saber disso? Para a gente poder colocar em prática isso. Para a gente poder perceber que não estamos sozinhos, nenhum de nós, ainda que moremos sozinhos. Nunca estamos sozinhos. E as redes sociais hoje vêm para mostrar isso, não no ponto de vista de você estar
conseguindo ser seguido por pessoas ou seguir pessoas. Não é no ponto de vista numérico, não, minha gente. Você pode ter milhões de pessoas ou de visualizações e você continuar se sentindo sozinho. A questão é que tem conteúdos que você pode acessar para tomar consciência da solidão que você está se sentindo e fazer o caminho contrário. Você encontra leituras, encontra palestras, encontra pessoas que se colocam disponíveis para poder gerar conteúdos de solução. E esses são os materiais importantes para você, né? E não ficar buscando identificação de pessoas ou de perfis de pessoas que pensam como você. Isso não nos leva a caminho de solução nenhum, né? Pensar igual ou pensar diferente, a questão é onde está o caminho de solução dos dilemas que eu vivo, de contribuição com os dilemas que eu vivo. Olha que legal isso. E a vida é um palco imenso de dicas a esse respeito. Algumas que não levam a lugar nenhum e outras que são muito potentes. Você vai precisar escolher, né, meu querido ou minha querida? Você vai precisar escolher. Então, enquanto adultos, nós temos responsabilidades com relação às escolhas que fazemos, e isso reverte no tipo de saúde que temos, no tipo de relação que estabelecemos com a vida. Então, sem compromisso com a coerência, né, daquilo que eu penso, daquilo que eu sei, como que eu coloco em prática algumas coisas, sem esse compromisso com a coerência, nós não saímos do lugar onde nós estamos. Tem 3 Ds, tem 3 palavras que começam com D e que mostram para nós que a gente precisa se guiar por elas o tempo todo, pela dinâmica delas o tempo todo, para nós nos mantermos em movimento saudável, que é a decisão, a disciplina e a determinação. Então, eu preciso tomar decisões sobre aquilo que eu quero para mim. Não basta eu dizer eu quero, eu preciso decidir executar. Eu preciso decidir. Eu preciso ter a disciplina de aplicar a minha decisão, se isso envolve acordar mais cedo, fazer coisas que eu não faço, mudar o tipo de alimentação, se isso envolve me relacionar diferente com as pessoas, mudar algumas coisas que eu coloco para mim, arejar a minha casa, se significa isso, eu preciso ter a disciplina de fazer isso, né? E eu preciso ter a determinação de seguir fazendo isso. Então, decisão, disciplina e determinação precisam estar incorporados em nós. Nem que eu fale sobre isso, que eu busque isso, que eu leia isso 24 horas do dia, né? Que eu perceba onde tem disciplina, decisão, determinação. Onde tem? E como é que eu aplico isso? Né? Eu vou buscando tornar coerente a minha vida através desses aspectos. E isso passa a ser, e é bacana que isso passa a ser uma coisa gostosa de ser feita. Desvendar essas coisas para você seja algo prazeroso de ser feito, né? Não é enfadonho, é algo que te traz sentido de vida. Olha que bacana isso. E aí, sobre a ignorância. Quando a gente sabe das coisas e não coloca as coisas em prática. Eu vou chamar isso de ignorância. E eu já estou chegando no final desse nosso vídeo. Todos nós temos uma sabedoria
e uma ignorância, né, que vem com a gente e que a gente pode alimentar mais uma ou outra no decorrer da nossa vida, a vida inteira. A gente foi passado para nós um certo e um errado sobre a forma de fazer as coisas, né, na nossa educação, quando nascemos, quando fomos criados. A gente foi reproduzindo algumas coisas assim, com relação aos nossos comportamentos, né, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu faço, o que eu não faço, né, do que eu me alimento, como que eu me visto. Tudo isso foi passado para nós, né? Como eu cuido da minha casa, se não cuido da minha casa, como eu cuido da minha roupa, sobre higiene. Porém, nós ignoramos aquilo que nós não conhecemos. Aquilo que nós não praticamos e que desconhecemos está no campo da ignorância, né? Nós ignoramos, eu não sei. Mas quando a gente começa a descobrir, né, através de estudo, da curiosidade, da ampliação de consciência, a gente consegue descobrir outros jeitos de falar e de se expressar no mundo, né, de outros jeitos de criar a verdade, né, de perceber a verdade que já está em você. Ela já está, mas a gente não percebe. Então, a gente vai eliminando ignorância e a gente vai criando sabedoria. Então, o grande sábio e o profundo ignorante, eles residem em nós. Quem se destaca mais, quem entra em destaque maior, depende daquilo que a gente vai escolhendo fazer. Então, sobre a ignorância de conhecer a si mesmo, a ignorância de conhecer a verdade da sua essência, a ignorância que está por trás de tudo que tem forma, né, neste mundo. Sobre isso, Ramana Maharshi, ele fala, né, quando ele traz alguns conteúdos para nós de Maha-Yoga, ele fala sobre essa ignorância. Essa fala que eu vou trazer aqui é de milênios de anos atrás. Porque, embora Ramana Maharshi seja um yogi do século XX, ainda assim, a cultura e os aprendizados que ele fez vêm de muito longe, de eras muito distantes. E é bom que a gente não esqueça disso, de quantas descobertas maravilhosas, mentes maravilhosas vieram antes de nós. Então, sábios conhecimentos já existem. Então, o sábio, ele pode ser aquele cientista, ele pode ser aquele eremita, ele pode ser aquele filósofo, ele pode ser aquela personalidade grandiosa, ele pode ser também, o grande sábio, algo que está dentro de nós, a semente que está em nós e que às vezes a gente não enxerga, né? Ou não deixa ela germinar. A gente precisa deixar, né? A gente precisa consentir com isso. Então, Ramana Maharshi fala para nós o seguinte sobre a ignorância. Somente o sábio pode, com precisão, diagnosticar nossos males e receitar o remédio adequado. Apenas ele consegue fazer o confuso emaranhado de conhecimentos certos e errados que enche a nossa mente. Apenas ele consegue desfazer o fluxo desses emaranhados de conhecimentos certos e errados que enchem a nossa mente. A primeira coisa que os sábios nos dizem:
ou até que nós podemos dizer para nós mesmos é que a causa de todo o sofrimento, sabe onde está? Está dentro de nós mesmos. Isso já vem lá das escrituras antigas. A causa de todo o nosso sofrimento está dentro de nós e não fora. Conta-se que Buda disse: o sofrimento provém de vós mesmos. Ninguém os força a sofrer. Então, o sábio de Arunachala, de uma região, ele diz o mesmo. Em resposta à pergunta se há algo radicalmente errado no próprio funcionamento do mundo, ele declarou: o mundo é bom assim como ele está. Nós é que somos os culpados, entre aspas, nós é que ocasionamos as coisas que acontecem em virtude do modo errado ou distorcido de pensarmos e agirmos. O que temos de fazer é localizar o erro inicial que está no fundo das nossas mentes e extirpá-los e retirá-los, como se fosse um ato cirúrgico. Eu percebo aquilo que eu estou fazendo que está me amaldiçoando, que está me causando mal, e eu extirpo. Será que eu consigo fazer isso sozinha? Será que eu estou olhando para o lugar certo? Que ajudas que eu preciso ter? Ou não preciso ter ajuda exatamente nesse momento? A partir de agora, eu já vou começar a fazer essas coisas X, Y e Z que eu estou elencando para mim. Onde é que está a determinação de poder fazer aquilo que precisa ser feito? Então, ainda posso ler mais uma coisinha assim. Pode-se dizer que aquele que é devoto da verdade é o melhor dos devotos. Verdade para com você mesmo, parar de mascarar as coisas, de dourar a pílula ou de agir de forma incoerente. Com a mente aberta, nós vamos ter, com a mente aberta, então vamos ter com o sábio e perguntamos por que estamos presos a desejos e a medos. E ele nos responde que isso acontece porque não nos conhecemos corretamente, porque julgamos ser aquilo que não somos. Então, minha gente, sejamos além de um nome, sejamos além de uma definição inflexível. Sejamos alguém além de algo que a gente percebe que não está nos fazendo bem e possamos criar alternativas positivas. Esse é o caminho saudável que todos nós podemos seguir. Pense nisso. E a gente pode estar traçando, conversando melhor, de acordo com questões singulares que de repente passam na sua mente. Existe a disposição de nos aproximarmos um pouquinho mais, se você perceber que precisa de um acompanhamento ou de um diálogo um pouquinho mais próximo. Pense a respeito e vamos seguir o nosso caminho em benefício de nós mesmos. Gratidão por você ter estado comigo e estar parando para pensar sobre coisas que te levam que podem te levar a um caminho de solução, a um caminho fértil.
E a semana seguinte, semana que vem, a gente se encontra com outro tema. Tchau, tchau, minha gente.